Muito bem, falemos sobre a virtude da eutrapelia, uma virtude muito necessária nos nossos dias, as nossas diversões. Santo Tomás de Aquino fala que é a virtude que modera os jogos, né? Ou seja, o lazer. Então, a nossa alma ela precisa de um descanso das tensões. É interessante que, né, dizem os monges, quando eu estive na Cartucha, eu fiz uma experiência na Cartucha, né? Há muito tempo atrás, 2014, quando eu era seminarista. Né? E os monges costumavam dizer isso, acho como uma espécie de adágio, enfim. Os monges diziam, né, que um arco sempre tenso tende a se tornar inútil, porque ou ele vai quebrar, ou ele vai, em algum momento, ficar frouxo. Né? Então, nós precisamos de momentos de lazer. Né? E é interessante falar dos monges cartuchos, principalmente, porque a visão que eu tinha quando eu fui fazer a experiência na cartucha era exatamente bem, os cartuchos são a ordem mais austera, então eles são rígidos, eles são firmes, e é por isso que eu vou para lá, porque assim, né, eu estarei com as pessoas que levam a religião a sério, não esses outros que estão aqui no meio do século vivendo nos prazeres, vivendo as suas diversões. Né? Então eu imaginava os monges com essa rigidez, com essa seriedade. Né? E bem, depois você vê que não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Porque não é virtude você ser sempre rígido, você está sempre disposto ao embate. Eu tenho visto, como tem surgido no meu canal, inclusive, né, nos comentários, as pessoas sempre procurando briga, embate, né, discussão. A pessoa às vezes já sabe o que é a doutrina católica, mas ela quer fazer aquela pergunta para o padre porque ela quer que o padre entre na discussão, ela quer que o padre entre no conflito junto com ela. Então, o senhor está do meu lado, o senhor está do meu lado do conflito. Então, era interessante porque eu tinha uma visão dos monges cartuchos, por serem conhecidos como a ordem mais austera, com essa rigidez, com essa frieza, né? E quando eu os conheci, sim, tem toda a austeridade e disciplina. Né? Depois eu posso fazer um vídeo falando da minha experiência na Cartucha. Com certeza farei, porque eu realmente amo muito a vocação Cartucha, amo essa ordem. Né? E a experiência que eu tive lá foi, com certeza, foram as melhores férias que eu já tive. Mas é interessante que a experiência que eu tive foi exatamente do contrário. Sim, os monges são austeros. Sim, eles se mortificam. Mas você vê muita alegria, sabe? E bom humor, inclusive, né? Só para contar uma história rapidamente, né? Eu lembro de uma situação em que eu não acordei para a vigília. Na verdade, eu acordei atrasado, né? Então, você tem que fazer a vigília à noite, né? No Mosteiro Cartucho. Você acorda ali umas 11h30 e meia-noite você tem que estar... meia-noite você tem que estar na capela para começar as matinas, né? Então, a gente vai salmodiar lá até 2, 3 da manhã. E foi interessante que eu acordei atrasado e aí eu fiquei assim, bem, eu acho que é melhor eu não ir do que eu chegar atrasado. Eu tinha pensado nisso, né? Eu pensei isso. Aí foi interessante que o padre Carmelo bateu, né, na minha cela lá, né? E falou, Jovem Lucas, fique tranquilo, o seu anjo da guarda está rezando no seu lugar. Você pode arrumar as coisas aí, e pode se arrumar e depois você vai lá. Ele, desculpe, padre Carmelo, é porque eu pensei que era melhor não ir do que chegar atrasado. Ele, não se preocupe. Às vezes a gente tem que acordar até o primo. Enfim, eu achei interessante isso, essa leveza, né? Essa tranquilidade, essa leveza de alma, resumindo, né? E o bom humor, você vê o bom humor. Veja, são homens que rezam, são homens que se mortificam. E eles têm essa leveza. Né? Eu conversava uma vez, falava isso eu citava essa situação com o padre François, que era meu vizinho aqui, né, na minha paróquia, meu vizinho aqui de paróquia, né? E eu contando isso, né, ele falava assim, não, mas faz todo sentido, né? Porque assim, quem se mortifica tende a ser, né, mais caridoso com os outros, sabe? Tende a ser mais generoso com os outros, né? Assim era São João Maria Vianney. Então, quem realmente se mortifica, quem leva uma vida de oração, tende a ser mais generoso com os outros e exigente mais consigo mesmo. Né? Eu falei isso no outro vídeo. Né? Uma boa regra é você procurar ser generoso com os outros e um pouquinho mais exigente consigo mesmo. Veja, essa foi a experiência que eu tive, né, com a ordem mais austera. Tem outras coisas, tem outras histórias da minha experiência aqui, da minha experiência na Cartucha. Né? Eu fiquei lá 30 dias. E tem outras histórias, depois eu vou contar, né? Mas